Cheguei na academia, olhei no relógio, eu tenho 25 minutos para fazer um treino e eu preciso treinar o corpo inteiro. E agora? Será que dá tempo? Tô indo embora, mano. Dá não. Nesse momento eu já faço um raio-x na academia, vou direto pro agachamento livre. E ali tem algumas questões que eu preciso te falar o motivo de escolher esse exercício e o motivo de escolher ele em primeiro lugar. Primeiro, é um exercício que ele trabalha a minha perna inteira, trabalha glúteo, eretores da coluna, até abdômen trabalha nesse exercício. A gente tem estudos mostrando que o abdômen hipertrofiou na galera que fazia agachamento. Então o agacho é supimpa. Eu faço uma série de aquecimento, mesmo porque precisa dar aquela ligada no sistema todo ali. A segunda série eu ainda aqueço. Uma coisa que é legal, durante os aquecimentos eu já vou dando umas alongadas também. Você alonga uma perna, alonga a outra, faz mais uma e você vai estar pronto. Você não, eu. Quem tô treinando não sou eu. Você vê que a cabeça da gente é uma fraqueza, né? E quando eu tô aquecendo, eu descanso só 30 segundos, velho, porque eu não exauri a musculatura, ela não precisa de muito tempo para se recuperar. Lembra sempre disso. Quanto mais você intensificar o trabalho, maior é o tempo de descanso. Como ele foi baixo, eu descanso um pouquinho. Mesmo agora, no agachamento, que é um exercício que mexe o corpo todo, como eu não cansei, 30 segundos é o suficiente. Eu já vou ali com uma carga de mais ou menos uns 60%. Eu chego próximo da falha. Eu deixo ali umas 2 ou 3 repetições na reserva. Vou para a segunda série, aumento a carga, eu chego ali próximo dos 70, 75%, próximo da falha de novo. E aí vai aumentar mais um pouco a carga. E aí você pode ir até quase falhar, tá ligado? Porque se você falhar, você cai. E se cair, você morre. Na minha cabeça, eu tô fazendo o quê? Um checklist do corpo, e eu vou meio que checando aqui, ó, os músculos que já trabalharam. Então eu já trabalhei quadríceps, já trabalhei glúteo, porque nós gostamos de ficar com a bunda da hora. Eu não acredito no que eu ouvi. Aí o abdômen também já deu uma trabalhada, eretores da coluna, porque a postura vai ficar aquela postura elegante, até a panturrilha já deu uma trabalhadinha. Um músculo que deu uma trabalhada meio sem vergonha nesse exercício, mas ele não trabalhou da hora, foi o posterior de coxa. Os estudos, eles mostram hoje que o posterior de coxa, ele contrai, isso é bom, mas ele não tem o trabalho de alongamento e encurtamento da fibra. Logo, o estímulo hipertrófico não chega nele. Então eu saio do agacho, aproveito que o sangue tá mais aqui, ó, e aí eu vou pra cadeira flexora. Dentre todos os exercícios para posterior de coxa, a cadeira flexora é o que os estudos mostram que tem um pouquinho mais de hipertrofia. Aí a primeira série eu vou fazer ali com 50% da carga. Não vou já chegar com os 2 pés no peito, porque, lembra, esse músculo, ele teve contração no agachamento, mas ele não fez ali o encurta-estica. Se ele não fez o encurta-estica, mano, eu já chegar com os 2 pés no peito é perigoso, posso me machucar. Abra o olho, pô! Não preciso descansar 1,5 minutos, né, velho? Posterior de coxa de boa. Então vou descansar ali uns 40 segundos, 1 minuto. Aumento a carga, 70%, próximo da falha, mais 1 minutinho de descanso, mano, aí eu já vou com uns 90% da carga. Vou até a falha nessa última. O que eu posso entender, então, é que no começo as primeiras séries vão ter mais repetições pra você conseguir chegar na falha com menos peso. E nas últimas séries vai caindo as repetições? Isso, exatamente. A ideia não é focar nas repetições, é focar na carga. Então eu cheguei ali, coloquei 50%, para eu chegar próximo da falha, eu vou precisar fazer um número maior de repetições. Mas aí conforme eu vou aumentando a carga, porque eu tô com foco na carga, isso é consequência. As repetições, naturalmente, elas vão cair. Quantas repetições? Não importa. Pensa no músculo que tá trabalhando. Reforço, não vou fazer panturrilha nesse treino porque eu estou sem tempo. E eu já tive um pouco de trabalho de panturrilha no agachamento e já tive um pouco de trabalho de panturrilha na flexora. Não se apoie nisso, seu preguiçoso vagabundo que não gosta de fazer panturrilha. Trapaceiro sem vergonha! E na hora que eu comecei a aquecer, eu lembrei que eu tava aqui, ó, com essa camiseta da Insider, mano. E que bom, porque eu tava num compromisso, tava lá bem vestido, foi direto pra academia, deu certo, velho. Porque ela funciona nesses dois ambientes, mano. Essa é a Tech T-shirt da Insider, velho. Faz com que você se vista bem em ambientes mais sociais e também funciona bemzão pra você treinar. Dá uma olhada aí no link que vai ser supimpa. Agora vamos pra parte de cima e eu já vou direto no músculo que me chama mais atenção, que eu quero desenvolver ele mais, mesmo porque ele me ajuda até a ficar com a postura mais elegante. Eu vou trabalhar costas. Então, eu vou pro pulley fazer um exercício de costas lá. E aí o que passa na minha cabeça é o seguinte, mano, eu tenho pouco tempo. Então, já que eu tenho pouco tempo, se eu fizer um pulley aberto, eu vou trabalhar costas da hora. Se eu fizer um pulley fechado, eu vou ter um trabalho maior de posterior de ombro, porque esse músculo ele faz a extensão aqui do ombro e eu vou ainda dar um grau no meu bíceps. Então, eu vou meter um pulley aqui, ó, frente fechado. E aí, lógico, precisa fazer pelo menos uma série para aquecer. O seu corpo todo tá mais aquecido, mas as costas você não fez nada nela. Aí você
você vai pra primeira série, você vai seguir o mesmo padrão. Joga ali 50, 60% da carga, vai até a próxima falha. Vai, aumenta um pouco, vai até a próxima falha, 3 séries, é o que eu quero. 1 minuto é o suficiente pra descansar. Podia descansar mais? Podia, mas não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso, cara. Se eu fiz o trabalho de costas, agora eu vou fazer o trabalho na frente. Eu vou pra teta. E eu adoro o Dumbbell Press, exercício de peito bonitão, da hora. Trabalho anterior de ombro também. Mas tem um ponto aqui. Se eu faço com halteres, o fato de eu não ter o trabalho em cima de um vetor de atrito com a barra faz com que eu tenha menos trabalho de tríceps. Trocando em miúdo, se eu fizer um supino com barra, eu tenho um trabalho maior de tríceps. Se eu fizer com halteres, o meu tríceps trabalha menos. Como eu quero otimizar o tempo, então parece fazer mais sentido ir pro supino com barra. Mas você já cansou de ver eu falando aqui no canal que supino com barra é onde fica todo lixo. Então a gente vai pro supino na máquina. No supino na máquina, eu vou ter a mesma qualidade que eu tô trazendo pra você, esse mesmo ponto positivo de trabalho de tríceps por conta de um trabalho ali de atrito, um vetor de atrito na máquina, na barra da máquina, enfim, que o supino, mas eu não tenho os pontos negativos do supino. Pra fazer a técnica bacana, bonita, elegante, pra não se machucar, é um cu. Eu prefiro ficar do lado seguro da ponte, evitar esse exercício que machuca o ombro. E ainda tem mais uma coisa. Eu estou aqui na Ironberg e aqui na Ironberg tem um monte de máquina legal de supino. Eu encontro aquela máquina que ela é convergente. E essa máquina convergente, ela tem uma qualidade muito grande acima do supino com barra, que é exatamente o fato de encurtar mais a minha musculatura e alongar mais a minha musculatura. É muito melhor do que o supino com barra. E como eu não fiz nada pro peito ainda, então é legal fazer pelo menos uma sériezinha de aquecimento. Então vai começar a trabalhar o músculo, aquece e trabalha. Vai trabalhar outro, aquece e trabalha. Aí agora eu vou pra série, mesma coisa. 50, 60% da carga, marcha, até próximo da falha, aumenta, marcha, aumenta a última série, você vai até a falha, viado. Nesse momento eu olho pro relógio, eu tô me aproximando do 20º minuto de treino. Eu corro pra estante de halteres e eu pego um peso de 8 quilos e começo a fazer uma elevação lateral como se fosse um pássaro. E aí eu vou fazer 3 séries ali de elevação lateral. Mesma coisa, eu vou escalando a carga, naturalmente vai descendo o número de repetições. Mas aqui tem um grande lance que eu vou te ensinar agora, um segredo. Então eu vou fazer a primeira série, deu uma aquecidinha, segunda série, que na verdade é a primeira do treino, 60% da carga, 70%, 80% da carga. Aí eu fiz 3 séries. E como elevação lateral é um exercício que cansa menos, eu vou deixar um descanso um pouquinho menor. 40 segundos tá de boa já, relaxado. Isso vai fazer com que eu ganhe um pouco de tempo para fazer mais uma série. E quando eu olho no relógio, eu tô com 23 minutos. Volto pro dumbbell de 8 quilos. E ali eu extraio o máximo possível de repetições que eu consigo. Nesse momento eu vou tirar umas 30 repetições, o ombro vai ficar latejando. E ainda depois disso eu vou pro peso de 5 quilos e vou tirar pelo menos mais umas 20 repetições. E nesse momento eu vou estar com o corpo inteiro treinado da hora em 25 minutos. Mas se você quiser um treino específico, rápido, para costas, tem aqui, ó. E aí você vai ter um treino para costas que vai trabalhar da hora, com a mesma pegada desse aqui. Mano, rapidão. Quanto tempo, Rony, esse treino aí? Ah, é pouco? É rápido, mano. Rápido. Fica aqui.